Olá, meus amigos, estamos então começando aqui mais um vídeo falando sobre Bíblia. E hoje eu gostaria de refletir sobre o Evangelho de Marcos. A passagem é do capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 45, que é a cura do leproso. Diz assim o texto: Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tem o poder de purificar-me. Movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero, ser purificado. E logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Os evangelhos narram várias curas de leprosos que Jesus fez, né? A lepra era uma das doenças que Jesus curava. Dentre esses leprosos, essas curas, que nós vemos nos evangelhos, são destacados dois desses milagres. Um é aquele episódio dos 10 leprosos que Jesus encontrou pelo caminho e curando eles e pedindo para eles irem até os sacerdotes. Dos 10, apenas um voltou para agradecer, que foi justamente o leproso que era o samaritano. E esse, então, é um outro episódio que é narrado pelos evangelhos, não só Marcos, mas também Mateus e Lucas. Marcos, como está escrevendo para o povo de Roma, para os judeus que já estavam morando em Roma, então ele tinha como objetivo mostrar o quê? Mostrar para esse povo a autoridade de Jesus. Então Marcos, começa o seu evangelho mostrando que Jesus tem autoridade sobre os homens, quando se aproxima dos apóstolos, convida, chama e eles imediatamente largam tudo e seguem Jesus. Depois, Jesus tem autoridade e poder sobre a natureza. Quando Jesus vai de barca com os seus apóstolos e vem aquela tempestade, Jesus estava dormindo, então Jesus ordena e com autoridade acalma o vento e também a tempestade. Jesus também tem autoridade sobre os demônios. Quando Jesus entra na sinagoga e expulsa o demônio daqueles que estavam endemoniados. Então Jesus também tem poder sobre os demônios. Jesus tem também poder e autoridade sobre as doenças. Quando vai até a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro e todos os doentes que o povoado levou para que Jesus curasse. Então, mas por que isso? Porque essa intenção de Marcos de mostrar essa autoridade e esse poder de Jesus? Porque a cultura romana valorizava muito essa questão da autoridade, do poder. César, que era o imperador romano, era para eles não só um rei, mas era considerado como um deus, Era o deus de Roma, era César. Por quê? Por causa do seu poder e por causa da sua autoridade. Tinha poder sobre os povos, sobre as nações, tinha autoridade sobre os seus súditos e todos aqueles que ele governava. Aí a questão é, como é que vai se mostrar para esse povo que esse homem pobre de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, carpinteiro, morreu numa cruz, era o Filho de Deus, era o Messias, era o Salvador e era mais do que César, que tinha todo esse poder. Então, o desafio de Marcos é justamente esse: ir mostrando através de tudo aquilo que Jesus fez que Jesus tinha mais autoridade e mais poder do que César. Então as pessoas questionavam, então, mas como é que pode, se esse Jesus morreu sob a autoridade de César? Então Marcos vai mostrando também que Jesus tinha poder suficiente para fugir e para escapar da morte, mas ele mostra que a sua morte, a sua entrega na cruz foi de fato uma oferta. Jesus quis se entregar, não morreu pelo poder e pela força de Roma, mas porque Jesus quis se entregar, podia ter resistido e tinha poder para escapar da morte. Então essa é a intenção de Marcos, mostrar que Jesus de fato era o Filho de Deus. E com a cura do leproso, Marcos vai mostrando essa autoridade
de Jesus também agora não só com as doenças, né? Mas também Jesus tem o poder de quê? De purificar as pessoas de seus pecados. A lepra, ela era considerada uma doença que ela era consequência da impureza dos pecados de uma pessoa. Uma pessoa que tinha lepra pode ter certeza, por isso eles questionavam, tá, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Então entendia-se que a lepra era consequência do pecado. Então está ali no versículo 40, que nós lemos agora, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Assim começa o texto. Então, alguns detalhes dessa cura que Jesus faz, né? Primeiro, é que o homem aproximou-se de Jesus. Ele não podia ter se aproximado de Jesus, porque na lei de Moisés diz que os leprosos eram para ser considerados como pessoas imundas, né? O leproso era alguém desqualificado, que não poderia estar no âmbito social, não poderia viver em comunidade. O leproso era alguém que era totalmente excluído por causa de sua doença. Era uma doença que acabava deformando, né, a pessoa por causa da sua gravidade, né? A pessoa perdia a orelha, perdia o nariz, né? Perdia os dedos da mão. Com o tempo a lepra ia fazendo esse estrago físico na pessoa, então ela tinha que ser excluída, ela tinha que viver longe do convívio da comunidade e da tribo de onde essa pessoa era. Não podia entrar no templo para oferecer sacrifícios, né, buscando a sua purificação, não podia entrar nas sinagogas para rezar, tinha que morar fora da cidade, tinha que ficar o tempo todo gritando, né, por onde ela passasse ela tinha que gritar imundo, né, imundo, para que as pessoas soubessem que ele era imundo e as pessoas também não se aproximassem dele. E a lei também dizia, né, a lei de Moisés, que se alguém tocasse em um leproso, também essa pessoa ficaria contaminada, ficaria impuro. Aí durante 7 dias essa pessoa tinha que ficar, né, em isolamento, ficar afastado, também não poderia ir no templo, não poderia ir na sinagoga, não poderia oferecer sacrifício, não poderia participar do culto, porque foi contaminado por aquela outra pessoa que era leproso. Só que esse homem quebra a lei e ele acaba se aproximando de Jesus. Mas por que os judeus associavam essa questão da lepra ao pecado, né, ao estar impuro? Eles tinham como base alguns episódios do Antigo Testamento, onde alguém que pecou foi castigado por Deus com a lepra. Tem um episódio da irmã de Moisés, Miriam, que ela acabou se revoltando contra Moisés e ela queria, né, ter a autoridade e ter o poder de Moisés. E Deus acabou castigando Miriam, fazendo com que ela ficasse coberta de lepra imediatamente. E quando o povo viu que Miriam estava com lepra, tirou ela do meio do povo, deixando 7 dias longe da tribo, até ela ficar boa, ficar recuperada e ser novamente, né, colocada dentro da vida da comunidade. Tem também o episódio do rei Uzias, que entrou no templo para oferecer sacrifícios. E não podia fazer isso, porque só os sacerdotes é quem podiam oferecer os sacrifícios no templo. E Deus castigou o rei, né, com a lepra que começou na testa e foi se espalhando, né, por todo o corpo, de repente, até que os sacerdotes então arrancaram o rei de dentro do templo, jogaram ele, colocaram ele numa casa onde ele ficou o resto da sua vida até morrer, né, longe, afastado de todo o povo, até a sua morte, e não pôde mais entrar na cidade e nem entrar no templo. Assim era então com todo o leproso, né? Ele era excluído, então não poderia se aproximar de ninguém. Só que esse acabou se aproximando de Jesus, né? A ponto de Jesus tocá-lo. E por que esse homem fez isso? Porque primeiro de tudo ele acreditou que Jesus podia socorrê-lo. Ele viu, ele percebeu que Jesus era o quê? Jesus era diferente, que Jesus era divino. Diz o texto que ele aproximou-se de Jesus, rogou-lhe de joelhos. Né? Esse gesto desse leproso, a atitude dele de se ajoelhar diante de Jesus, ele é um gesto de quê? Um gesto de adoração. É um gesto de quem admite que está diante de um outro que é totalmente superior a ele e que pode lhe atender o seu pedido. Mateus, no Evangelho, né, nesse relato, no Evangelho de Mateus, diz que ele adorou Jesus.
algo que nenhum judeu fazia, né? Porque para um judeu ele tinha apenas um Deus, que era Javé, e se curvar, né, se colocar de joelhos diante de um outro homem seria totalmente idolatria. E Lucas diz que ele não só se ajoelhou, mas ele ainda se prostrou com o rosto, né, com a cabeça por terra. E o chama ainda de Senhor. Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Então ele reconhece que Jesus era Deus e que Jesus está acima da lei, né? Que Deus está acima da lei, não se sujeita à lei. Então ele acreditava que Jesus poderia curá-lo.